Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, e vamos atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. Teve reforço anunciado no dia de hoje de forma oficial. Bom, a gente já sabia que estava contratado, mas o anúncio ainda não tinha acontecido. O Vasco anunciou hoje o Andrei Santos. Você vai conferir aqui mais detalhes nesse vídeo. Vamos falar sobre o nosso adversário na segunda fase da Copa do Brasil, que já está definido. Você vai saber aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre a proposta que o Vasco fez para um jogador colombiano. Temos mais detalhes aqui também sobre essa situação. Andrei Capasso, será que vão poder jogar contra o Flamengo? Vamos tentar aqui analisar também, e claro, né? Vamos falar desse clássico aí dos milhões, mais de 45 mil ingressos vendidos, teremos aí casa cheia no Maracanã no domingo. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Bora buscar os 190 mil vascaínos aqui, conto com a sua inscrição, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, né, direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeitão que você gosta. E a gente começa falando aqui de Copa do Brasil. O Vasco já conhece o seu adversário na segunda fase da competição. O Vasco vai encarar o ABC do Rio Grande do Norte. O ABC jogou ontem e goleou o Tum-Tum do Maranhão por 5-0 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, onde vai encarar o Vasco da Gama. A partida será realizada no Rio de Janeiro. Isso já está definido, é jogo único e por sorteio, né? O jogo será no Rio de Janeiro ou no estádio do Maracanã ou no estádio de São Januário. A data ainda não está definida, né? Para essa partida, o jogo deve acontecer ou na semana do dia 8 de março, já semana que vem, né? Ou então na semana do dia 15 de março, na outra semana. Então tá pertinho já esse jogo aí da Copa do Brasil. Em breve a CBF deve divulgar o detalhe certinho, né, com horário e data. Mas o que está definido é o adversário, que é o ABC do Rio Grande do Norte, também a cidade. O jogo será no Rio de Janeiro, provavelmente no estádio de São Januário. O Vasco já enfrentou o ABC por 2 vezes nessa mesma segunda fase de Copa do Brasil. Em 2011, o Vasco eliminou a equipe do ABC, né? O Vasco foi campeão ali da Copa do Brasil naquela temporada. E em 2020, o Vasco eliminou o ABC jogando no Maracanã, jogo único. O Vasco venceu por 1-0, gol de Germancano. Então, mais uma vez, Vasco e ABC se enfrentam aí na segunda fase da Copa do Brasil. E claro, né, o Vasco é o favorito para avançar à terceira fase. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado para você da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você que quer fazer aquela fezinha num site seguro e confiável, vem aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta você utilizar o nosso código quando for fazer o seu cadastro, que o seu primeiro depósito vai dobrar. A 1xBet é parceirona aqui do canal Machão da Gama, parceria antiga aí com a 1xBet, link aqui no comentário fixado. Bom, e agora a gente atualiza aqui a situação de Kevin Mantilla. O último vídeo foi exatamente sobre isso, a proposta que o Vasco fez por esse zagueiro de 19 anos que atua no futebol colombiano. O Santa Fé recusou outras propostas, além da proposta feita pelo Vasco da Gama. O Santa Fé rejeitou uma proposta de 2 milhões por 80% do jogador, a proposta que foi feita pelo AEK de Atenas, clube grego, e recusou a proposta do Vasco, que foi de 1 milhão e 800 mil dólares por 90% do jogador, um valor que a gente, na cotação atual, dá mais ou menos 9 milhões e 300 mil reais, né? O Vasco tinha oferecido isso para tentar contratar esse zagueiro de 19 anos, a proposta foi recusada aí pela equipe colombiana. O Torino e um clube de Portugal devem fazer proposta aí por esse jogador nos próximos dias, então o Vasco tem muita concorrência, né, nesse negócio, e as informações que a gente tem da imprensa colombiana é que o Santa Fé está pedindo 2 milhões e meio de dólares
algo em torno de 13 milhões de reais por 70% desse jogador. É um valor que até está dentro do orçamento do Vasco, né? Vamos ver se o Vasco vai tentar fazer esse investimento. O Vasco fez uma proposta de 1.800.000 dólares, algo em torno ali de 9.300.000 reais, mas a proposta foi recusada. Kevin Mantilla é um zagueiro da seleção colombiana, né, sub-20, disputou aí o último sul-americano e é tido aí como um dos grandes destaques, né, da posição. Bom, o Vasco, que já contratou o Capasso aí, contratou o Robson Bambu, vem reforçando bastante a zaga, né? Será que o Vasco precisa contratar mais um zagueiro? Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, e o Vasco anunciou hoje de forma oficial o retorno, né, de Andrei Santos por empréstimo. Tá aparecendo aí na sua tela o anúncio oficial do Vasco da Gama e no site oficial o Vasco publicou o seguinte: o Vasco acertou o retorno do volante Andrei Santos na manhã dessa quinta-feira. O Menino da Colina é o 13º reforço do Gigante da Colina para a temporada 2023 e chega por empréstimo junto ao Chelsea da Inglaterra até o fim de junho deste ano. Cria das categorias de base do Vasco, Andrei Santos passou por todas as categorias de base da seleção brasileira e subiu aos profissionais na temporada passada, sendo um dos destaques na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a publicação do Vasco da Gama. O Chelsea também fez uma publicação anunciando que estava emprestando o Andrei para o Vasco da Gama, o seu clube anterior. Então, contrato do Andrei até o fim de junho, né? O jogador vai jogar esse primeiro semestre aí pelo Vasco e, se conseguir o visto de trabalho, ele volta aí para o Chelsea, né? Então, pelo menos até junho, o Vasco terá Andrei Santos, mas é claro que fica aquela expectativa, né, de tentar renovar o contrato até dezembro. Andrei Santos, que também vive a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira principal. O treinador Ramon Menezes pode chamar o Andrei aí para alguns amistosos. Então agora é oficial, Andrei Santos está de volta. Bom, e com certeza a pergunta agora é a seguinte: Juninho, Andrei Santos vai poder ser relacionado contra o Flamengo? E o Capasso vai poder ser relacionado contra o Flamengo? Bom, a situação é a seguinte: os nomes de Manu Capasso e Andrei Santos apareceram no Bira da Ferg na quarta-feira, ontem, mas ainda há pendências para que os jogadores estejam à disposição do Vasco para enfrentar o Flamengo domingo no Maracanã. O prazo final para que o zagueiro e o volante fossem inscritos a tempo do Clássico era exatamente ontem. O Vasco conseguiu colocar ali, conseguiu inscrever, mas com pendências. Então o Vasco tem até a sexta-feira, até amanhã, para resolver essas pendências. No caso do Andrei, faltava a documentação vinda do Chelsea, né? O Vasco tinha que ali escanear o contrato do jogador para a CBF. Como o Vasco anunciou hoje o Andrei Santos, isso deve ser feito aí ainda durante o dia e acredito eu que o Andrei terá sim condições de jogo contra o Flamengo. Se vai ser relacionado ou não, é uma escolha do treinador Maurício Barbieri. Já a situação do Capasso, acho que está um pouquinho mais atrasada nesse momento, né? Porque falta ali a transferência da Federação Argentina, que ainda não enviou para a CBF, né, o papel de transferência do Manu Capasso. E a informação que a gente tem é a seguinte: que a AFA, a Federação Argentina, ainda não enviou essa documentação porque o Atlético Tucumã ainda não mandou essa documentação para a Federação Argentina. Então tá um pouquinho enrolado lá a situação e talvez o Capasso não tenha condição de jogo, né, para essa partida aí contra o Flamengo. Mas o Andrei, como foi anunciado hoje de forma oficial e faltava apenas escanear o documento para a CBF, acredito eu que o Andrei vai ter condição de jogo. Não deve ser titular, né, porque pouco tempo aí de treinamento, etc e tal, mas pode ficar no banco provavelmente contra a equipe do Flamengo. A gente vai acompanhando e na segunda edição aqui do Giro de Notícias a gente atualiza tudo isso. Bom, e para o jogo de domingo já foram vendidos 47 mil ingressos. Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para essa partida Vasco e Flamengo no domingo. O setor sul, que é exclusivo para a torcida do Vasco, ainda não foi esgotado. Então, você vascaíno que tem condição de ir ao jogo, que mora aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, compre o seu ingresso e vamos lá, porque o Vasco tem grande chance, sim, de vencer o Flamengo no domingo e depois você vai se arrepender de não ter ido. Então, faça essa forcinha, vamos embora que domingo, lugar de vascaína no setor sul do Maracanã. Tamo junto? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!